São de música de casamento. Um homem elegante entra em uma igreja, terno caro, olhar frio, mas quando vê a noiva, o chão desaparece. É ela, e ao lado dela, uma garotinha de 7 anos, idêntica a ele. 7 anos antes, ele lhe ofereceu 10 milhões para tirar o bebê. Hoje o destino o fez assistir a mulher que destruiu com o próprio orgulho, subir ao altar com outro homem. O que aconteceu entre eles? Como o destino virou o jogo? Curta e comente. O dinheiro pode comprar tudo, mas pode apagar o amor e o arrependimento? O ar-condicionado do escritório executivo cortava o ambiente como uma lâmina gelada, mas nada era mais frio que o olhar de Caio Antunes naquele momento. Seus dedos tamborilavam contra a mesa de mogno enquanto observava a mulher à sua frente, aquela que 3 meses antes fazia seu coração disparar com um simples sorriso. Agora, Lívia estava ali, as mãos trêmulas segurando uma pequena cartela de exames, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Você tem certeza?" A voz dele saiu mais áspera do que pretendia, ecoando pelas paredes revestidas de mármore. O cheiro do café expresso, esfriando sobre a mesa, se misturava ao perfume caro que ele usava, criando uma atmosfera sufocante. Lívia assentiu devagar, engolindo o nó na garganta. 10 semanas. Sua voz mal passava de um sussurro, mas cada sílaba cortou o silêncio como um grito. Ela apertou o tecido simples da saia entre os dedos, sentindo a diferença brutal entre o algodão barato que vestia e o ambiente de luxo que a cercava. Caio se levantou bruscamente, fazendo a cadeira de couro ranger. Seus passos ecoaram pelo piso de mármore enquanto caminhava até a janela panorâmica que dominava a cidade. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas correndo em suas vidas insignificantes, exatamente como ele enxergava a situação naquele momento. Um problema pequeno que precisava ser eliminado. "Isso não pode acontecer, Lívia." As palavras saíram como pedras atiradas contra vidro. "Você sabe quem eu sou, sabe o que isso representaria para minha carreira, para minha família." Ela sentiu o gosto amargo da decepção inundando sua boca. "E eu? O que eu represento para você?" A pergunta escapou antes que pudesse se conter, carregada de uma dor tão profunda que fez as lágrimas brotarem novamente. Ele se virou e, por um momento, Lívia viu algo que parecia vulnerabilidade cruzar seu rosto. Mas foi apenas um lampejo. Logo, a máscara de frieza voltou a se formar, endurecendo cada traço de sua expressão. "Você representa..." Caio pausou, as palavras se perdendo no ar pesado. O som abafado do trânsito lá embaixo preenchia o silêncio enquanto ele lutava para encontrar uma resposta que não a destruísse completamente. Mas o orgulho falou mais alto. "Você representa uma complicação que eu não posso me dar ao luxo de ter." O mundo de Lívia desmoronou naquele instante. Ela havia imaginado 1000 reações possíveis: surpresa, medo, até mesmo raiva. Mas nunca aquela frieza calculista que transformava o homem que amava em um estranho cruel. Caio abriu a gaveta da mesa com um movimento brusco, o metal rangendo contra metal. De dentro, retirou um talão de cheques dourado, sua caneta tinteiro reluzindo sob a luz artificial. O som da tinta deslizando pelo papel ecoou no escritório como um funeral sendo escrito. 10 milhões. Ele rasgou o cheque do talão com precisão cirúrgica e o atirou sobre a mesa, fazendo-o deslizar até parar bem na frente dela. "É mais dinheiro do que você sonharia ter em toda a sua vida." Lívia olhou para o papel como se fosse uma serpente venenosa. Os números dançavam diante de seus olhos, embaçados pelas lágrimas, uma quantia tão absurda que parecia irreal. 10 milhões de reais. Mais dinheiro do que sua família havia visto em gerações. "Mas esse bebê não pode nascer." As palavras de Caio caíram como machadas, cortando qualquer ilusão que ainda pudesse restar. "Você agenda o procedimento, resolve isso discretamente e nunca mais precisaremos nos ver."
O cheiro de couro e madeira nobre do escritório de repente se tornou nauseante. Lívia sentiu o estômago se revirar, não sabia se pela gravidez ou pela repulsa que sentia naquele momento. Suas mãos instintivamente se moveram para o ventre ainda plano, protegendo a vida que crescia ali como um escudo contra a crueldade daquelas palavras. Você está falando de um bebê. Sua voz saiu mais firme do que esperava, carregada de uma força que ela não sabia possuir. Nosso bebê. Estou falando de um problema. Caio se aproximou da mesa, colocando as mãos espalmadas sobre o mogno. As veias saltavam em seus antebraços tensos e ela podia ver o pulso acelerado em seu pescoço. Um problema que tem uma solução muito simples e muito bem remunerada. Lívia se levantou devagar, sentindo as pernas tremerem. O tecido do vestido roçou contra suas coxas enquanto ela pegava o cheque, segurando-o entre os dedos como se fosse feito de brasas. Por um momento, observou os zeros, imaginando tudo que aquele dinheiro poderia comprar: a casa própria, o curso superior que sempre sonhara, a segurança financeira para toda a vida. Mas então olhou para Caio, para aquele homem que 3 meses antes sussurrava palavras doces em seu ouvido, que a fazia sentir-se a mulher mais amada do mundo, e viu apenas um estranho de terno caro, disposto a pagar uma fortuna para apagar qualquer vestígio de que ela havia existido em sua vida. Não. A palavra saiu como um sopro, mas ecoou pelo escritório com a força de um trovão. Caio piscou, como se não tivesse ouvido direito. Como assim, não? Eu disse não. Lívia rasgou o cheque ao meio, depois em 4, depois em 8 pedaços pequenos que deixou cair sobre o tapete persa como confete amargo. Guarde seu dinheiro para comprar outras coisas, como uma consciência nova, se conseguir encontrar uma à venda. A expressão de Caio se transformou, passando da frieza controlada para uma raiva genuína. Seus punhos se fecharam e ela pôde ver a veia saltando em sua testa. Você não entende o que está fazendo, Lívia. Esse dinheiro é sua única chance de ter uma vida decente. Minha vida já é decente. Ela pegou a bolsa simples que havia deixado sobre a cadeira, sentindo o peso do celular barato e da carteira quase vazia. É humilde, é simples, mas é decente. E agora também é feliz. Ele riu, um som amargo que cortou o ar. Feliz? Você acha que vai ser feliz criando um filho sozinha, com o que ganha de salário? Acha que vai conseguir dar a essa criança o que ela merece? Lívia se virou para encará-lo uma última vez. E Caio viu algo em seus olhos que o fez recuar instintivamente. Não era raiva, não era ódio, era algo muito pior. Era pena. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Caio? Sua voz saiu calma, quase doce, mas carregada de uma tristeza profunda. Eu sei exatamente o que essa criança merece: amor incondicional, proteção, carinho, valores verdadeiros, coisas que o dinheiro não compra. Ela caminhou em direção à porta, cada passo ecoando no piso de mármore como uma despedida final. Com a mão na maçaneta dourada, parou e olhou por cima do ombro. Um dia você vai perceber que o que tentou matar hoje não foi apenas um bebê. Suas palavras saíram como uma profecia, carregadas de uma certeza que o fez tremer. Foi a única chance que você tinha de ser amado de verdade. E quando esse dia chegar, todos os milhões do mundo não vão conseguir comprar de volta o que você destruiu hoje. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas que ecoou no escritório como um tiro. Caio ficou sozinho, cercado pelo luxo que havia construído, pelo cheiro de couro caro e pelo silêncio ensurdecedor de suas próprias escolhas. Seus olhos se fixaram nos pedaços rasgados do cheque espalhados pelo chão, como os restos de uma vida que ele mesmo havia escolhido destruir. A chuva batia contra a janela do ônibus com uma persistência irritante, cada gota soando como uma lágrima caindo sobre vidro.
Lívia pressionou a testa contra a superfície gelada, sentindo a vibração do motor diesel reverberando por todo o seu corpo cansado. Dentro da mochila surrada em seu colo estava tudo o que restava de sua vida em São Paulo. Algumas roupas, documentos e os últimos R$ 300 que havia conseguido juntar após pagar a passagem. O cheiro de óleo diesel misturado ao perfume barato de outras passageiras criava uma atmosfera sufocante dentro do veículo. Ao seu lado, uma senhora idosa tricotava um cachecol azul, as agulhas fazendo um som ritmado que parecia marcar cada quilômetro que a afastava da dor que deixara para trás. "Para onde vai, filha?" A voz gentil da senhora quebrou o silêncio, e Lívia percebeu que havia estado chorando sem perceber. "Para Campos do Jordão." A resposta saiu automática, mas carregava um peso de incerteza que ela tentava esconder. Era uma cidade pequena, nas montanhas, onde uma amiga de sua mãe havia mencionado que sempre precisavam de costureiras nas confecções locais. A senhora sorriu, suas rugas se aprofundando. "Lugar bonito para recomeçar. O ar da montanha cura muita ferida." Lívia assentiu, passando a mão disfarçadamente sobre o ventre ainda plano. A vida que crescia ali dentro era seu segredo, sua força e sua responsabilidade. Cada enjoo matinal que havia sentido nas últimas semanas era um lembrete de que não estava mais sozinha, de que cada decisão que tomasse dali em diante afetaria não apenas ela, mas também a criança que carregava. O ônibus parou em uma cidadezinha e Lívia observou pela janela as casas simples, as pessoas caminhando devagar pelas ruas de paralelepípedo. Era um mundo completamente diferente dos arranha-céus e do ritmo frenético que havia deixado para trás. Aqui, o tempo parecia fluir mais devagar, como mel escorrendo de uma colher. Quando finalmente chegaram a Campos do Jordão, já era noite. O frio cortante da montanha a atingiu assim que desceu do ônibus, fazendo-a puxar o casaco fino que vestia. O ar tinha um cheiro diferente. Pinheiros, terra úmida e algo que ela só conseguia descrever como paz. Com o endereço anotado em um papel amassado, Lívia caminhou pelas ruas estreitas, procurando a pensão que havia encontrado na internet. Suas pernas doíam da viagem longa e o estômago roncava, mas ela sentia uma determinação crescendo dentro de si a cada passo. A pensão Recanto das Hortênsias era um pequeno sobrado pintado de azul claro, com janelas de madeira e um jardim simples na frente. A proprietária, Dona Carmen, era uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e olhos bondosos que pareciam enxergar além das aparências. "Você está sozinha, filha?" Dona Carmen perguntou enquanto mostrava o quarto pequeno, mas limpo no segundo andar. O cheiro de alfazema impregnava os lençóis brancos, e a janela dava vista para as montanhas escuras recortadas contra o céu estrelado. "Por enquanto," Lívia respondeu, tocando inconscientemente a barriga. Dona Carmen seguiu o movimento com os olhos e assentiu, como se entendesse mais do que estava sendo dito. "O quarto tem desconto para estadias longas, e se você souber cozinhar ou limpar, posso arranjar algumas diárias extras para você." Nos dias seguintes, Lívia começou a explorar a cidade. Acordava cedo com os enjoos, mas forçava-se a tomar um chá de gengibre que Dona Carmen preparava sem fazer perguntas. Depois saía caminhando pelas ruas, procurando oportunidades de trabalho. A primeira confecção que visitou era pequena, especializada em roupas de inverno. O dono, seu Antônio, era um homem baixinho de bigode grisalho que a examinou dos pés à cabeça antes de perguntar sobre sua experiência. "Sei costurar desde criança." Lívia mostrou as mãos, calejadas de anos, ajudando a mãe com costuras em casa. "Aprendi com minha mãe, que costurava para fora." Ele a colocou para fazer um teste.
consertar a bainha de uma calça e pregar botões em um casaco. Lívia trabalhou com cuidado, sentindo o tecido entre os dedos, o movimento familiar da agulha atravessando as fibras. Era uma sensação reconfortante, como voltar para casa depois de uma longa viagem. Você pode começar amanhã, seu Antônio disse, observando o trabalho impecável. Salário não é muito, mas é honesto, e pagamos em dia. Naquela noite, Lívia se deitou na cama da pensão, sentindo pela primeira vez em semanas um alívio genuíno no peito. Tinha um teto sobre a cabeça, um trabalho que conhecia, e estava longe o suficiente para que suas escolhas fossem respeitadas. Mas enquanto estava na cidade de São Paulo, Caio Antunes vivia um inferno particular. Depois da saída de Lívia de seu escritório, ele havia tentado voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mergulhou-se em relatórios, reuniões, negociações milionárias que antes o energizavam. Mas algo havia mudado. O silêncio de seu apartamento de cobertura, antes um refúgio tranquilo, agora ecoava, com fantasmas de conversas que não teria mais. O cheiro do perfume caro dela ainda impregnava os travesseiros, mesmo depois de trocar toda a roupa de cama 2 vezes. As garrafas de vinho, que costumavam dividir, acumulavam poeira na adega, porque o sabor agora o lembrava das noites em que ela ria de suas piadas ruins. Por que diabos ela não aceita o dinheiro? Ele murmurou para si mesmo durante uma reunião de diretoria, percebendo tarde demais que havia falado em voz alta. Os outros executivos o olharam com curiosidade, mas ele fingiu que estava comentando sobre um negócio qualquer. As noites eram as piores. Deitado na cama king size de seu quarto minimalista, Caio olhava para o teto e se via calculando idades. Se o bebê nascesse em janeiro, em março teria 3 meses, em junho estaria começando a sorrir. Balançava a cabeça com força, tentando expulsar esses pensamentos, mas eles voltavam como ondas insistentes. Uma noite, após beber meia garrafa de uísque escocês, ele pegou o celular e discou o número dela. Chamou até ir para a caixa postal. A voz doce de Lívia dizendo, deixe seu recado, o fez desligar imediatamente, como se tivesse levado um choque. No dia seguinte, descobriu que ela havia pedido demissão da empresa sem aviso prévio. O RH informou apenas que ela havia deixado uma carta alegando motivos pessoais e não havia deixado novo endereço para contato. Motivos pessoais. Caio repetiu as palavras, sentindo o gosto amargo na boca. Sabia exatamente quais eram esses motivos. Enquanto isso, em Campos do Jordão, Lívia começava sua nova rotina. Acordava às 6 da manhã com o som dos pássaros cantando do lado de fora da janela. Tomava o chá de gengibre de Dona Carmen, comia uma torrada com geleia caseira e caminhava 15 minutos até a confecção. O trabalho era repetitivo, mas tranquilo. Passava horas costurando bainhas, pregando botões, consertando zíperes quebrados. O barulho das máquinas de costura criava uma sinfonia reconfortante e ela descobriu que conseguia pensar com clareza enquanto suas mãos trabalhavam. Você está diferente, Dona Carmen comentou uma noite durante o jantar. Mais serena. Lívia sorriu, tocando o ventre que começava a arredondar de forma quase imperceptível. Estou aprendendo que, às vezes, perder tudo é a única forma de descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? A pergunta veio com um sorriso maternal. Saber que posso contar comigo mesma. Lívia respondeu, sentindo uma força crescendo dentro de si. E que o amor não precisa de 10 milhões para existir. As semanas se transformaram em meses e Lívia se adaptou ao ritmo mais lento da cidade pequena. Fez amizade com as outras costureiras, aprendeu a fazer pães com a senhora da padaria, descobriu trilhas nas montanhas onde caminhava aos fins de semana.
E toda noite, antes de dormir, colocava a mão sobre a barriga que crescia devagar e sussurrava: "Nós vamos ficar bem. Nós duas vamos ficar bem." Em São Paulo, Caio olhava pela janela de seu escritório e se perguntava por que o silêncio dela doía mais do que qualquer grito que pudesse ter dado. O grito que rasgou o silêncio da madrugada ecoou pelos corredores do Hospital Santa Casa de Campos do Jordão, como um anúncio de que a vida estava prestes a mudar para sempre. Lívia apertou os lençóis entre os dedos, sentindo cada contração como uma onda de dor e força que ela atravessava por completo. O cheiro de desinfetante hospitalar, misturado ao aroma de eucalipto que vinha da janela aberta, criava uma atmosfera única, medicinal e natural ao mesmo tempo. "Respira fundo, querida. Está quase na hora." A voz da enfermeira Joana era doce como mel, suas mãos experientes acariciando a testa suada de Lívia. Tinha cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo e olhos azuis que transmitiam uma calma contagiante. Lívia olhou ao redor do quarto simples do hospital público. Paredes pintadas de verde claro, uma janela com vista para as montanhas, flores silvestres que Dona Carmen havia trazido em um vaso improvisado. Não havia luxo, mas havia amor genuíno de pessoas que se importavam com ela sem esperar nada em troca. "Dona Carmen conseguiu avisar minha mãe?" Lívia perguntou entre uma contração e outra, a voz saindo mais fraca do que gostaria. "Conseguiu sim, filha. Ela está vindo de ônibus. Deve chegar amanhã cedo." Joana ajustou o soro no braço de Lívia, o líquido frio subindo pela veia como um rio de alívio. Outra contração veio, mais forte que as anteriores. Lívia fechou os olhos e, por um momento fugaz, imaginou como seria se Caio estivesse ali, se ele estivesse segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, ansioso para conhecer a filha que criaram juntos. Mas logo afastou o pensamento. Alguns sonhos eram bonitos demais para a realidade crua que havia escolhido enfrentar. "Ela está coroando." A voz animada do Dr. Henrique quebrou seus devaneios. Era um médico jovem, recém-formado, que havia se mudado para a cidade pequena porque acreditava que medicina era vocação, não apenas profissão. "Mais 2 contraçõezinhas e você vai conhecer sua pequena." Lívia reuniu todas as forças que havia acumulado durante os 9 meses de gestação, a coragem de recomeçar sozinha, a determinação de provar que conseguiria, o amor incondicional que já sentia por aquela criança que nem havia nascido. E empurrou com toda a intensidade de quem estava trazendo não apenas uma vida ao mundo, mas também uma nova versão de si mesma. O choro que ecoou pela sala de parto não foi apenas de um bebê recém-nascido. Foi o som da vida se proclamando vitoriosa contra todas as adversidades. Lívia desabou contra o travesseiro, o corpo exausto, mas o coração explodindo de uma alegria que jamais havia experimentado. "É uma menina, doutor." Henrique anunciou, segurando a criança minúscula que se debatia e chorava com a indignação de quem acabara de ser arrancada do único mundo que conhecia. "E que par de pulmões ela tem!" Quando colocaram Laura sobre o peito de Lívia, o mundo parou. Tudo que havia de barulho, dor, cansaço, simplesmente desapareceu. Existia apenas aquele rosto vermelho e amassado, aqueles olhinhos fechados, aquela respiração irregular de quem estava descobrindo o que significava estar viva. "Oi, minha princesa," Lívia sussurrou, a voz embargada por lágrimas que vinham de um lugar tão profundo da alma que ela nem sabia que existia. "Eu sou sua mamãe." Laura parou de chorar no exato momento em que ouviu a voz da mãe, como se reconhecesse aquele som que a havia acompanhado durante toda a gestação.
Seus dedinhos minúsculos se fecharam ao redor do indicador de Lívia. Um aperto tão pequeno, mas tão poderoso, que parecia capaz de mover montanhas. 10 milhões não comprariam isso. As palavras saíram como uma oração sussurrada, uma verdade tão cristalina que cortou o ar da sala de parto como um raio de luz pura. Enfermeira Joana sorriu, limpando discretamente uma lágrima do próprio rosto. Em mais de 20 anos de profissão, havia visto muitos nascimentos, mas poucos tinham aquela intensidade emocional. O amor incondicional de uma mãe que havia sacrificado tudo para proteger a vida que trazia nos braços. Naquele mesmo momento, a 300 quilômetros de distância, Caio Antunes estava em sua mesa de trabalho, analisando um contrato que mudaria o rumo de sua empresa para sempre. Os números na tela do computador eram impressionantes. Uma aquisição de 2 bilhões de reais que o colocaria definitivamente no topo do mercado financeiro. Sua assistente Marina entrou na sala com uma bandeja de café e alguns documentos. Senhor Antunes, o contrato da fusão com a empresa alemã chegou. Precisa da sua assinatura até às 6 da tarde. Caio pegou os papéis, folheando as páginas repletas de cláusulas técnicas e valores astronômicos. Quando chegou à página da transferência de valores, seus olhos se fixaram em um número específico: 10 mil reais. 10 milhões de reais, que seria o valor inicial do investimento. O número dançou na sua frente como um fantasma persistente. 10 milhões. A mesma quantia que havia oferecido para Lívia 9 meses antes, quando achou que dinheiro poderia apagar problemas e comprar soluções simples para situações complexas. Sua mão tremeu levemente enquanto segurava a caneta. Onde estaria ela agora? Havia aceito sua proposta afinal? Havia encontrado outro homem disposto a aceitar sua situação? Ou estaria sozinha, lutando para criar uma criança sem recursos? Senhor? Marina notou sua hesitação. Algum problema com o contrato? Caio balançou a cabeça, forçando-se a focar no presente. Não, está tudo certo. Assinou os papéis com movimentos mecânicos, mas sua mente estava em outro lugar, em uma mulher de olhos doces que havia escolhido dignidade em vez de dinheiro. Depois que Marina saiu, ele amassou uma folha de rascunho que estava sobre a mesa, atirando-a com força na lixeira. O papel ricocheteou na borda e caiu no chão, exatamente como suas tentativas de esquecer Lívia e sua escolha. Pegou o celular e, pela 100ª vez naqueles meses, discou o número dela. Mais uma vez, caiu direto na caixa postal. Mais uma vez, ele desligou sem deixar recado, porque que palavras poderiam consertar o estrago que havia feito? De volta ao hospital, Lívia estava sendo transferida para o quarto de puerpério. Laura dormia tranquila em seus braços, embrulhada em uma mantinha azul clara que cheirava a amaciante barato, mas que parecia o tecido mais precioso do mundo. Como ela vai se chamar? Doutor, Henrique perguntou enquanto preenchia a certidão de nascimento. Laura. Lívia respondeu sem hesitação. Laura Mendes. Havia decidido usar apenas seu próprio sobrenome. Aquela criança seria inteiramente sua, fruto de seu amor e sua coragem. Laura é um nome bonito, significa vitoriosa. O médico sorriu enquanto escrevia com letra caprichada. Perfeito. Lívia beijou a testinha morna da filha. Porque ela já venceu antes mesmo de começar a luta. As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções novas. Lívia aprendeu a amamentar com a ajuda paciente da enfermeira. Descobriu como trocar fraldas minúsculas, entendeu que cada chorinho tinha um significado diferente. Seus seios doíam, seu corpo estava exausto, mas seu coração transbordava de uma felicidade tão intensa que parecia irreal. Dona Carmen chegou no início da tarde com uma mala cheia de roupinhas que havia tricotado durante os últimos meses. Para nossa pequena princesa, disse com lágrimas nos olhos, segurando Laura com o cuidado de quem pega um tesouro frágil. Ela é igualzinha a você quando era bebê.
comentou, observando os traços delicados da recém-nascida. Mesmo os olhos grandes, mesmo o queixinho teimoso. Lívia riu, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Espero que ela tenha herdado minha teimosia. Vai precisar dela neste mundo. Quando a noite chegou e as visitas foram embora, Lívia ficou sozinha com Laura no quarto silencioso. A criança mamava com pequenos ruídos satisfeitos, seus olhinhos fixos no rosto da mãe, como se estivesse memorizando cada detalhe. Sabe de uma coisa, minha filha? Lívia sussurrou, acariciando os cabelos finos da bebê. Seu pai ofereceu 10 milhões para que você não existisse, mas ele não entendeu que algumas coisas não têm preço. Laura pareceu sorrir. Provavelmente gases, mas Lívia escolheu acreditar que era uma resposta. Ele perdeu a chance de conhecer o milagre mais lindo do mundo. E a culpa não é sua, meu amor. É dele, que foi burro demais para entender que você seria a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele. Lá fora, a chuva começou a cair suavemente sobre as montanhas, lavando o mundo e preparando-o para um novo dia. E Lívia dormiu pela primeira vez em meses, com o coração completamente em paz, sabendo que havia feito a escolha certa. Em São Paulo, Caio olhava pela janela de seu apartamento para a cidade iluminada e se perguntava por que, apesar de ter assinado o maior contrato de sua carreira, sentia um vazio no peito que parecia crescer a cada dia que passava. 7 anos haviam passado como páginas viradas de um livro que ninguém esperava que tivesse um final tão surpreendente. O sol da manhã filtrava através das cortinas de linho da sala de eventos sonhos realizados. A empresa que Lívia havia construído, tijolo por tijolo, casamento por casamento, sonho por sonho realizado. O cheiro de café colombiano recém-passado se misturava ao aroma das rosas brancas que ela havia escolhido pessoalmente no mercado de flores naquela madrugada. Mamãe, a noiva está nervosa. Laura correu até ela, os cabelos castanhos soltos balançando como cascata dourada. Aos 7 anos, era uma miniatura perfeita de Lívia, mas com uma personalidade forte e decidida que surpreendia a todos. Usava um vestidinho lilás que Lívia havia costurado especialmente para ela ajudar nos casamentos. Nervosa como, meu amor? Lívia se abaixou na altura da filha, ajeitando uma mexinha rebelde atrás da orelha pequena. Suas mãos, agora manicuradas e cuidadas, ainda carregavam os calos do tempo em que costurava para sobreviver. Marcas que ela mantinha com orgulho, lembretes de sua jornada. Ela está chorando e falando que não consegue respirar direito. Laura imitou os gestos dramáticos da noiva, fazendo Lívia rir com sua naturalidade. Vamos lá cuidar dela então. Lívia pegou na mão da filha, caminhando pelos corredores do espaço que havia alugado e reformado com tanto carinho. As paredes pintadas de tons pastéis, os lustres delicados, cada detalhe escolhido para criar atmosferas mágicas onde o amor pudesse florescer sem pressa. A empresa Sonhos Realizados havia nascido 3 anos antes, quando Lívia percebeu que tinha um talento natural para organizar eventos. Começou pequeno, ajudando uma vizinha com o casamento da filha. A boca fez o resto. Logo estava organizando festas por toda a região, ganhando reputação pela atenção aos detalhes e pela capacidade de transformar orçamentos modestos em celebrações inesquecíveis. Clarissa, respira comigo. Lívia entrou no quarto da noiva com a serenidade de quem já havia acalmado centenas de nervos pré-matrimoniais. Clarissa era uma professora de 28 anos que ia se casar com seu namorado de faculdade. Nada glamuroso, mas genuinamente apaixonada. Lívia, eu acho que estou tendo um ataque de pânico. As palavras saíam entrecortadas, enquanto Clarissa se abanava com as mãos trêmulas.
O vestido simples que havia escolhido estava perfeito nela, realçando sua beleza natural, sem exageros. Isso é normal, querida. Significa que você entende a importância do que está fazendo. Lívia sentou ao lado dela, pegando suas mãos geladas. Me conte, quando você olha nos olhos do Rafael, o que sente? Os olhos de Clarissa se iluminaram imediatamente. Sinto que estou em casa. Então foca nisso. Hoje não é sobre o vestido perfeito ou a decoração impecável. É sobre olhar nos olhos de quem você ama e prometer ficar ao lado dele independente do que vier. As palavras de Lívia carregavam o peso da experiência de quem havia aprendido que o amor verdadeiro se media em momentos de dificuldade, não em facilidades. Enquanto isso, a 200 quilômetros de distância, Caio Antunes ajustava o nó da gravata italiana diante do espelho de seu closet. O reflexo que via de volta era o de um homem de 46 anos, no auge do sucesso profissional, mas com olhos que carregavam um cansaço que dinheiro nenhum conseguia curar. O apartamento duplex na Faria Lima estava impecável como sempre. Decoração minimalista, obras de arte caras, vista privilegiada da cidade. Tudo que havia sonhado quando era jovem e ambicioso. Mas as manhãs de sábado eram as piores. O silêncio ecoava pelas paredes de vidro, lembrando-o de que todo aquele sucesso era profundamente solitário. Senhor Antunes, o motorista está esperando. A voz de Joaquim, seu funcionário doméstico, ecoou pelo interfone. Caio respirou fundo, pegou o paletó Hugo Boss e caminhou em direção ao elevador privativo. Havia sido convidado para o casamento de Fernando Augusto, um investidor importante com quem fazia negócios há anos. Não era o tipo de evento que frequentava por prazer, mas relações públicas eram parte essencial do jogo corporativo. O Mercedes-Benz S-Class deslizou silenciosamente pelas ruas de São Paulo em direção a Campos do Jordão, onde seria realizada a cerimônia. Caio observava a paisagem mudando pela janela, os prédios da capital dando lugar gradualmente às montanhas verdes, o ar se tornando mais puro a cada quilômetro percorrido. Era irônico que o casamento fosse exatamente na cidade para onde Lívia havia fugido 7 anos antes. Ele sabia porque havia contratado um investigador privado 2 anos depois de sua partida, não para persegui-la, mas simplesmente para saber se estava bem. O relatório havia sido breve. Ela estava morando em Campos do Jordão, trabalhando como costureira, aparentemente solteira. Sobre uma possível criança, o investigador não havia encontrado informações conclusivas. Chegamos, senhor. O motorista anunciou quando pararam em frente à Capela Santa Terezinha, uma construção de pedra centenária, cercada por jardins cuidadosamente manicurados. O local respirava elegância discreta, exatamente o tipo de ambiente que agradava à elite paulista que buscava refúgio nas montanhas. Caio desceu do carro e imediatamente sentiu a diferença no ar. Mais limpo, mais leve, carregado do aroma de eucaliptos e flores silvestres. Era reconfortante de uma forma que não conseguia explicar, como se algo dentro de si se acalmasse apenas por estar ali. A capela estava lindamente decorada com arranjos de rosas brancas e folhagens verdes, lanternas delicadas pendentes do teto e um tapete de pétalas levando até o altar. Cada detalhe falava de cuidado, atenção e um entendimento profundo de como criar momentos verdadeiramente especiais. Caio, que bom que conseguiu vir. Fernando se aproximou com um sorriso genuíno, vestindo um smoking impecável, mas com um ar descontraído que só os verdadeiramente felizes conseguem carregar. Não perderia por nada. Você parece radiante. Caio apertou a mão do amigo, notando como seus olhos brilhavam de uma forma que há muito não via em rostos de homens de negócios. É incrível como encontrar a pessoa certa muda tudo, não é? Fernando comentou, ajeitando a lapela do paletó.
Aos 42, eu já havia desistido da ideia de que o amor pudesse ser mais que uma parceria conveniente. As palavras atingiram Caio como uma pedrada no peito. Aos 46, ele estava exatamente onde Fernando estivera. Cético sobre o amor, focado apenas em sucessos mensuráveis, convencido de que relacionamentos eram complicações desnecessárias para homens ocupados demais para se entregar. A organizadora do evento fez um trabalho espetacular. Caio comentou, observando os detalhes da decoração. Tudo está perfeito. Ah, sim, a Lívia é fenomenal, uma verdadeira artista. Fernando sorriu com entusiasmo. Ela transformou nossa ideia vaga em algo que superou nossos sonhos. E é uma pessoa incrível. Você deveria conhecê-la. O nome atingiu Caio como um raio em céu claro. Lívia não poderia ser a mesma. Campos do Jordão não era uma cidade tão pequena e Lívia não era um nome tão raro. Mas algo em seu peito disparou. Um pressentimento que o fez procurar com os olhos por toda a capela. Onde ela está? Gostaria de cumprimentá-la pelo trabalho excepcional. As palavras saíram mais urgentes do que pretendia. Deve estar coordenando os últimos detalhes. A equipe dela é pequena, mas muito eficiente. Fernando olhou ao redor. Ali, olha ela conversando com o pessoal da música. Caio seguiu a direção do olhar do amigo e seu mundo parou de girar. Era ela. 7 anos mais velha, o cabelo um pouco mais curto, usando um vestido azul marinho elegante, mas discreto. Mas era inequivocamente Lívia. A mesma postura graciosa, o mesmo sorriso genuíno, a mesma forma delicada de gesticular quando falava. Ela estava conversando com os músicos, checando algum detalhe da lista de repertório, quando uma menina pequena correu até ela. Uma garotinha de cabelos castanhos e olhos grandes, usando um vestido lilás, que se pendurou na saia da mãe com familiaridade. O sangue de Caio gelou nas veias. A criança tinha seus olhos, o formato do rosto, a forma como franzia o senho quando concentrada. Era como olhar para uma versão feminina e miniatura de si mesmo. Sua filha. A filha que havia tentado pagar 10 milhões para não existir estava ali. Linda, saudável, vibrante de vida, pendurada na saia da mãe, como se o mundo fosse o lugar mais seguro que existia. Fernando, me dá licença um momento, Caio murmurou, a voz saindo estranha até para seus próprios ouvidos. Caminhou em direção a elas com pernas que pareciam ter esquecido como funcionar. Cada passo ecoava em seus ouvidos como tambores de guerra, anunciando um confronto com seu passado que havia evitado por 7 anos inteiros. Lívia olhou em sua direção, e quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Ela não demonstrou choque, nem raiva, nem qualquer emoção dramática. Apenas um reconhecimento calmo, como se sempre soubesse que aquele momento chegaria eventualmente. Boa tarde, Sr. Antunes. Sua voz saiu serena, profissional. Posso ajudá-lo com alguma coisa? A formalidade cortês era mais dolorosa que qualquer grito poderia ser. Ela o estava tratando como um estranho educado, apagando 7 anos de história com algumas palavras cordiais. Lívia. Ele começou, mas a voz falhou. A garotinha havia parado de mexer no celular e o observava com curiosidade infantil. Mamãe, quem é esse moço? A pergunta inocente da criança ecoou pelo espaço como uma sirene, anunciando que o passado havia finalmente alcançado o presente. O ar dentro da capela pareceu ficar mais denso, como se o próprio oxigênio tivesse ganhado peso. Caio sentiu o suor frio escorrendo pela nuca, enquanto olhava para a garotinha que o observava com a curiosidade natural de uma criança de 7 anos. Era como se estivesse vendo um reflexo distorcido de si mesmo. Os mesmos olhos escuros, a mesma sobrancelha ligeiramente arqueada quando intrigada. Até mesmo a forma como inclinava a cabeça quando tentava entender algo novo. Mamãe perguntou quem você é.
Laura repetiu, desta vez com uma pontinha de impaciência que arrancou um sorriso nervoso de alguns convidados próximos. Suas mãozinhas estavam apoiadas na cintura, em uma pose que Lívia conhecia bem. Era exatamente a postura que ela mesma adotava quando queria respostas. Lívia respirou fundo, sentindo o peso do momento. Durante 7 anos havia imaginado esse encontro. Em pesadelos, onde ele aparecia para levar Laura embora. Em sonhos, onde ele pedia perdão de joelhos. Em devaneios, onde simplesmente passavam um pelo outro na rua sem se reconhecer. Mas nunca havia imaginado que aconteceria durante um dos casamentos mais importantes de sua carreira, com centenas de pessoas ao redor. Este é o Sr. Caio, meu amor. Sua voz saiu firme, profissional. Ele é um conhecido antigo da mamãe. Conhecido antigo. As palavras cortaram Caio mais profundamente que qualquer insulto poderia fazer. 7 anos de relacionamento, meses de paixão, uma criança gerada entre eles, tudo resumido a conhecido antigo, dito no mesmo tom que se usaria para falar de um vizinho distante. Laura pareceu aceitar a explicação com a facilidade típica das crianças, mas continuou estudando Caio com uma intensidade que o deixava desconfortável. Você tem olhos iguais aos meus. O comentário inocente fez o silêncio ao redor ficar ainda mais pesado. Algumas pessoas próximas começaram a olhar alternadamente entre Caio e a menina, notando pela primeira vez a semelhança inegável. Laura, querida, você pode ir verificar se as flores do altar estão bonitas? Lívia pediu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Preciso conversar com o Sr. Caio sobre alguns detalhes do evento. A garotinha assentiu e saiu correndo, os sapatos de verniz fazendo pequenos ecos no piso de pedra da capela. Caio a observou se afastar, notando a forma como corria, ligeira, determinada, com uma confiança no mundo que ele havia perdido há décadas. Podemos conversar lá fora? Lívia sugeriu, indicando uma saída lateral da capela. Não era uma pergunta. Eles caminharam em silêncio até o jardim lateral, onde algumas mesas haviam sido dispostas para o coquetel pré-cerimônia. O cheiro de lavanda e alecrim criava uma atmosfera quase irreal, bucólica demais para a atenção que carregavam. Ela é linda. As primeiras palavras de Caio saíram como um sussurro rouco. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele as enfiou nos bolsos para disfarçar. Lívia se virou para encará-lo, e pela primeira vez, desde que ele havia chegado, seus olhos mostraram um lampejo de emoção. E é feliz, saudável, inteligente e amada. Tudo que uma criança merece ser. A ênfase na palavra amada não passou despercebida. Era um lembrete direto de que Laura havia crescido cercada de amor, apesar de ele ter tentado impedir sua existência. Lívia, Caio começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Não, não aqui, não agora. Sua voz mantinha o tom profissional, mas havia aço por baixo da polidez. Eu tenho um trabalho a fazer. 200 pessoas estão esperando que eu proporcione o dia mais importante da vida deles. Suas questões pessoais vão ter que esperar. Ela se virou para sair, mas Caio segurou levemente seu braço. O toque foi como uma descarga elétrica, a mesma pele macia que ele havia acariciado milhares de vezes, mas agora tensa e distante. Por favor. A palavra saiu como uma súplica. Só me diga. Ela sabe. Lívia parou, mas não se virou para olhá-lo. Ela sabe que tem um pai que escolheu não fazer parte da vida dela. Isso é tudo que ela precisa saber por enquanto. A resposta foi como uma punhalada. Caio soltou seu braço e a observou se afastar, a postura ereta e determinada contrastando com a fragilidade que ele se lembrava da última vez que a havia visto. A cerimônia começou 1 hora depois, e Caio se posicionou em um dos bancos do fundo, de onde podia observar toda a movimentação. Lívia comandava sua equipe pequena, mas eficiente,
com a naturalidade de quem havia nascido para aquilo. Cada gesto era preciso, cada olhar carregado de atenção aos mínimos detalhes. Quando a marcha nupcial começou a tocar, a noiva apareceu no fundo da nave radiante de felicidade. Mas os olhos de Caio não conseguiam se afastar de Laura, que caminhava à frente espalhando pétalas de rosas com uma seriedade adorável, como se carregasse o peso do mundo em seus ombrinhos pequenos. Era impossível não imaginar como teria sido diferente se ele tivesse feito outras escolhas 7 anos antes. Laura poderia estar caminhando em direção a ele, chamando-o de papai, correndo para seus braços depois da cerimônia. Em vez disso, ela o via como um estranho, com olhos parecidos com os dela. Durante a troca de votos, Caio observou Fernando e sua noiva se olharem com uma intensidade que fez seu peito apertar. Havia algo naqueles olhares que ele reconhecia. Era exatamente assim que Lívia costumava olhar para ele, antes dele destruir tudo com seu orgulho e medo. Prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis, quando você estiver radiante e quando estiver vulnerável. Prometo escolher você todos os dias pelo resto da minha vida. A voz do noivo ecoou pela capela, e Caio sentiu cada palavra como uma acusação pessoal. Ele havia tido a chance de fazer promessas assim para Lívia. Havia tido a oportunidade de escolhê-la todos os dias, de amá-la nos momentos difíceis. Em vez disso, havia escolhido o dinheiro, o controle, a conveniência de uma vida sem complicações. Após a cerimônia, os convidados se dirigiram para o salão de festas, um espaço amplo e elegante, decorado com o mesmo cuidado obsessivo que Lívia aplicava a todos os detalhes. Lustres de cristal pendiam do teto alto, flores brancas transbordavam de vasos de prata e velas aromáticas criavam uma atmosfera mágica e acolhedora. Caio aceitou uma taça de champanhe de um dos garçons e se posicionou estrategicamente perto do buffet, de onde podia observar Lívia trabalhando. Ela estava conversando com o fotógrafo sobre os melhores ângulos para as fotos da mesa do bolo quando Laura apareceu ao seu lado. "Mamãe, posso comer um doce?" a garotinha perguntou, puxando delicadamente a saia do vestido de Lívia. "Claro, meu amor, mas só um por enquanto, está bem? O jantar vai ser servido daqui a pouco." Lívia beijou o topo da cabeça da filha, um gesto tão natural e carinhoso que fez o coração de Caio pular uma batida. Laura correu em direção à mesa de doces, mas tropeçou em sua própria correria, derrubando uma taça vazia que rolou em direção aos pés de Caio. Instintivamente ele se abaixou para pegar o vidro antes que alguém se cortasse. "Obrigada", Laura disse, sorrindo para ele com uma espontaneidade que o deixou sem ar. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Não apenas os olhos e o formato do rosto, mas também uma covinha no queixo que ele havia herdado de sua própria mãe. "De nada", Caio respondeu, a voz mais rouca que pretendia. "Você está se divertindo na festa?" "Sim, eu adoro casamentos. Mamãe diz que são dias em que o amor ganha de tudo." Laura falou com a seriedade de quem estava citando uma verdade absoluta. "Você gosta de casamentos também?" A pergunta inocente carregava um peso que ela não podia imaginar. Caio engoliu em seco, procurando uma resposta que não fosse uma mentira completa. "Estou começando a entender por que as pessoas gostam." Ele respondeu honestamente. "Legal. Mamãe sempre diz que nunca é tarde para aprender coisas novas." Laura pegou um brigadeiro da mesa ao lado. "Você conhece minha mamãe há muito tempo?" Antes que Caio pudesse responder, Lívia apareceu ao lado deles com um sorriso tenso. "Laura, amor, a dona Clarice está chamando todas as crianças para tirar uma foto especial. Você não quer perder, né?" A garotinha acenou para Caio e saiu correndo em direção ao grupo de crianças que se formava perto do altar de flores. Lívia ficou parada ao lado dele por alguns segundos, ambos observando Laura posar para as fotos com um sorriso radiante. "Ela tem sua personalidade."
Caio comentou baixinho, sem olhar para Lívia. Ela tem a própria personalidade. A correção veio firme, mas sem agressividade. Laura é Laura, única e especial do jeito que é. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a movimentação da festa. Era um silêncio carregado de 7 anos, de coisas não ditas, de perguntas sem resposta, de arrependimentos que pesavam toneladas. Você construiu algo lindo. E Caio finalmente quebrou o silêncio, gesticulando em direção ao salão perfeitamente organizado. Não só a festa, sua vida, sua empresa, ela. Lívia se virou para olhá-lo pela primeira vez desde o jardim e ele viu nos olhos dela uma mistura complexa de dor e orgulho. Nós construímos, ela corrigiu suavemente, Laura e eu, juntas. A palavra juntas ecoou entre eles como um sino, lembrando-o de que havia escolhido ficar de fora dessa construção, que havia abdicado voluntariamente do direito de fazer parte da vida mais importante que já havia testemunhado. Laura voltou correndo, as bochechas rosadas de excitação. Mamãe, o moço dos olhos iguais aos meus pode vir na nossa mesa jantar com a gente? A pergunta inocente fez o salão inteiro parecer ficar em silêncio, embora as conversas continuassem normalmente ao redor. Lívia e Caio se entreolharam, e naquele momento, o destino parecia estar oferecendo uma segunda chance disfarçada de convite infantil. O convite de Laura ecoou no ar como uma ponte sendo construída sobre 7 anos de silêncio. Lívia sentiu o mundo desacelerar ao seu redor. As vozes dos convidados se tornaram um murmúrio distante, o som da orquestra se transformou em uma trilha sonora de fundo, e tudo o que existia era aquela pergunta inocente de uma criança que não tinha ideia do peso de suas palavras. Meu amor, Lívia começou, a voz saindo mais hesitante do que gostaria. Seus olhos encontraram os de Caio por uma fração de segundo. E ela viu ali uma vulnerabilidade que há muito não via. Não desde aquela manhã 7 anos antes, quando ele ainda era apenas um homem apaixonado, dormindo ao seu lado, antes que o mundo real batesse à porta. Por favor, mamãe, Laura insistiu, pegando na mão de Lívia com uma determinação que arrancou sorrisos de alguns convidados próximos que assistiam à cena. Ele parece triste, e você sempre diz que comida boa cura tristeza. A sabedoria infantil de Laura atingiu Caio como um soco no estômago. Ela estava certa, ele estava triste, uma tristeza profunda e crônica que havia se tornado parte de sua identidade ao longo dos anos. E ali estava sua filha, uma criança que nem sabia quem ele era, oferecendo exatamente o que ele mais precisava. Um lugar à mesa, uma chance de pertencer, mesmo que fosse apenas por algumas horas. Se não for incomodar... E Caio disse baixinho, dirigindo-se a Lívia com uma humildade que ela nunca havia visto nele. Eu entenderia se você preferisse que eu não... Não incomoda. As palavras saíram antes que Lívia pudesse processá-las completamente. Talvez fosse a magia daquele lugar, ou a expressão esperançosa no rosto de Laura, ou simplesmente o cansaço de carregar tanto rancor por tanto tempo. Nossa mesa é ali perto da janela. Laura soltou um gritinho de alegria e saiu correndo para avisar a equipe da cozinha que haveria mais uma pessoa na mesa principal. Caio e Lívia ficaram sozinhos novamente. Mas desta vez, o silêncio tinha uma qualidade diferente, menos pesado, mais carregado de possibilidades. Obrigado, Caio murmurou, e havia tanto peso naquela palavra simples que Lívia sentiu o peito apertar. Eles caminharam juntos em direção à mesa reservada para a família da organizadora, localizada estrategicamente perto da parede de vidro que dava vista para as montanhas. O sol do final da tarde pintava as colinas de dourado e laranja, criando um cenário que parecia saído de um filme romântico.
A mesa estava posta com o mesmo cuidado obsessivo que Lívia aplicava a todos os outros detalhes. Pratos de porcelana branca, taças de cristal, guardanapos de linho dobrados em formato de rosas e um pequeno arranjo de flores silvestres no centro. Era simples, mas elegante, refletindo perfeitamente a personalidade de quem havia planejado tudo. "Senta aqui do meu lado!" Laura ordenou a Caio, batendo na cadeira ao seu lado direito, com a propriedade de quem estava acostumada a ser obedecida. "E mamãe senta do outro lado. Assim vocês podem conversar e eu posso ouvir." Lívia riu, apesar da tensão, reconhecendo na filha a curiosidade natural que ela mesma tinha na infância. "Laura, conversa de adulto pode ser chata, meu amor." "Não se for sobre coisas interessantes." Laura rebateu com a lógica impecável dos 7 anos. "E eu prometo ficar quietinha." Eles se sentaram conforme a organização de Laura, e Caio se viu numa posição que não experimentava há anos, sendo parte de algo que se parecia perigosamente com uma família. A sensação era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Os primeiros pratos começaram a ser servidos. Uma entrada delicada de salmão defumado com alcaparras e cream cheese sobre torradinhas artesanais. Caio observou Lívia cortar a comida para Laura em pedaços pequenos, soprando para esfriar, ajustando o guardanapo no colo da menina. Pequenos gestos automáticos de uma mãe dedicada que fizeram seu coração se contrair. "Mamãe, conta para ele sobre quando você organizou aquele casamento na fazenda e chegaram 1000 borboletas." Laura sugeriu animada, pegando um pedacinho de salmão com os dedinhos delicados. Lívia sorriu, uma expressão genuína que transformou completamente seu rosto. "Não foram 1000, exagerada, eram umas 50, e elas apareceram porque havia um jardim de lavandas perto da capela." "Mas pareciam 1000, Laura insistiu, gesticulando dramaticamente. E a noiva chorou de felicidade, porque disse que era como se o avô dela tivesse mandado um presente do céu. Caio observou a interação entre mãe e filha com uma intensidade que chegava a doer fisicamente. Havia uma cumplicidade ali, uma linguagem própria feita de olhares, gestos e palavras pela metade que falava de anos de convivência exclusiva. Elas eram um time, uma unidade completa que funcionava perfeitamente sem precisar de mais ninguém. "Você sempre quis trabalhar com eventos?" Caio perguntou, genuinamente curioso. Nos tempos em que namoravam, Lívia trabalhava como secretária e sonhava em ter uma loja própria de roupas. Na verdade, não. Lívia tomou um gole de vinho tinto, saboreando o líquido encorpado. "Comecei ajudando uma vizinha com o casamento da filha e descobri que tinha jeito para imaginar como as coisas poderiam ser especiais e que gosto de fazer as pessoas felizes nos dias mais importantes da vida delas. Mamãe é a melhor", Laura declarou com a convicção absoluta de quem nunca havia duvidado disso. "Todo mundo fala que ela faz mágica acontecer." "Mágica?" Caio arqueou uma sobrancelha, olhando para Lívia com uma expressão que ela reconheceu de seus tempos de namoro. Interesse genuíno misturado com admiração. "Não é mágica", Lívia corrigiu, sentindo as bochechas esquentarem ligeiramente. "É só prestar atenção no que as pessoas realmente querem e encontrar formas de tornar isso realidade, mesmo com orçamentos apertados." "Como assim?" A curiosidade de Caio era genuína. Ele havia passado os últimos 7 anos imerso em números, contratos e negociações. A ideia de alguém dedicar sua vida a criar momentos de felicidade para outras pessoas era quase alien para ele. Por exemplo, Lívia apontou discretamente para a mesa dos noivos. A Clarissa queria muito que a avó participasse da cerimônia, mas ela faleceu ano passado. Então, eu consegui uma foto antiga da avó, mandei ampliar e colocar numa moldura vintage ao lado do altar. Custou R$ 50, mas ela chorou de emoção. Caio seguiu o olhar de Lívia e viu a foto que ela mencionava.
uma senhora de sorriso doce numa moldura de prata cercada de flores brancas. Era um detalhe pequeno que provavelmente custara uma fração do que ele gastava em uma única refeição, mas que claramente significava o mundo para a noiva. E o Sr. Fernando queria algo especial para a entrada da noiva, mas o orçamento estava apertado para contratar uma orquestra completa. Lívia continuou, ganhando animação conforme falava de seu trabalho. Então eu descobri que a filha dele toca violino e consegui convencer ela a tocar a marcha nupcial. Ficou muito mais emocionante do que qualquer música profissional. Você vê soluções onde outras pessoas só veem problemas. Caio observou, e havia algo em sua voz que fez Lívia olhar para ele com mais atenção. É que eu aprendi que nem sempre as melhores coisas da vida custam mais caro. A resposta veio carregada de um significado que não passou despercebido por nenhum dos dois. Às vezes, as mais valiosas são exatamente as que não têm preço. O prato principal chegou, um filé mignon ao molho de ervas com batatas rústicas e legumes grelhados. Laura fez uma careta para os brócolis, arrancando risadas de Caio. Você não gosta de brócolis? Ele perguntou, lembrando-se de como ele mesmo detestava vegetais verdes na infância. Eles têm gosto de tristeza, Laura declarou com a seriedade de um crítico gastronômico, fazendo Caio gargalhar, uma risada genuína que Lívia não ouvia há anos. Laura! Lívia repreendeu suavemente, mas estava sorrindo também. Brócolis faz bem para você ficar forte e inteligente. Então você vai ficar super inteligente. Caio disse para Laura, empurrando seus próprios brócolis para o prato dela. Quer os meus também? Não! Laura gritou entre risadas. Isso é maldade. A dinâmica familiar que se estabeleceu entre eles era tão natural que Lívia sentiu um aperto no peito. Era assim que poderia ter sido, pensou. Era assim que deveria ter sido. Jantares em família, risadas compartilhadas, Laura crescendo, sabendo que tinha um pai que a amava incondicionalmente. Lívia! Caio disse baixinho, durante uma pausa na conversa animada de Laura sobre sua escola. Eu preciso dizer uma coisa. Ela o olhou, vendo nos olhos dele uma seriedade que a fez preparar-se para o que viria. Eu era um idiota. As palavras saíram simples, diretas, sem enfeites. Um idiota orgulhoso com medo e completamente cego para o que realmente importava. E eu sinto muito por ter perdido tudo isso. Sua voz quebrou ligeiramente na última palavra e Laura parou de falar para olhar para ele com preocupação. Você está triste de novo? Ela perguntou, colocando a mãozinha pequena sobre o braço dele. Mamãe sempre diz que tristeza passa quando a gente conversa sobre ela. Caio olhou para a mão minúscula sobre seu braço, sentindo como se seu coração fosse explodir. Era a primeira vez que sua filha o tocava, o primeiro gesto de carinho que recebia dela, e era mais precioso que qualquer negócio que já havia fechado. Sua mamãe é muito sábia, ele disse, cobrindo a mão de Laura com a sua. E você também. Eu puxei a mamãe, Laura disse com orgulho, antes de voltar sua atenção para a sobremesa que acabara de chegar. Lívia observou a interação em silêncio, sentindo uma emoção complexa crescendo no peito. Durante 7 anos, havia criado Laura sozinha, protegendo-a de qualquer dor, construindo um mundo seguro onde apenas amor verdadeiro existia. Mas vendo Caio com a filha, vendo a forma como os olhos dele se iluminavam quando ela falava, vendo como ele a escutava com atenção total. Pela primeira vez em 7 anos, Lívia se permitiu imaginar como seria perdoar. Caio, ela disse baixinho, esperando ele olhar para ela. Nós duas estamos bem, somos felizes, mas... Ela parou, procurando as palavras certas. Mas? Ele perguntou, mal conseguindo respirar. Mas ela tem direito de conhecer o pai dela, quando estiver pronta.
Se você conseguir provar que realmente mudou. Era uma porta se abrindo, pequena, cautelosa, mas uma porta mesmo assim. Caio assentiu lentamente, os olhos marejados. Eu faria qualquer coisa para conquistar esse direito. Laura, alheia à magnitude da conversa dos adultos, terminou sua sobremesa e bocejou sonoramente. Estou com sono, mamãe. Então vamos para casa, meu amor. Lívia se levantou, pegando a bolsinha pequena que havia deixado sobre a cadeira. Eu posso ver vocês de novo? Caio perguntou, a voz quase um sussurro. Lívia olhou para Laura, depois de volta para ele. Aos poucos, ela disse. Com calma, do jeito que ela merecer. Era uma promessa, pequena e cautelosa, mas uma promessa. Os primeiros raios de sol da manhã seguinte filtravam através das cortinas de linho da pequena casa que Lívia havia comprado 3 anos antes, nas encostas de Campos do Jordão. Era uma construção simples, mas aconchegante, com paredes de tijolinho à vista, lareiras de pedra e jardins que ela mesma cuidava nas horas vagas. O cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma de pães caseiros que ela havia acordado cedo para fazer, um ritual de domingo que Laura adorava. Mamãe, você está diferente hoje, Laura comentou, sentada à mesa da cozinha pequena, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Estava de pijama estampado com unicórnios e tinha os cabelos bagunçados de quem havia dormido profundamente. Lívia parou de mexer os ovos mexidos na frigideira, olhando por cima do ombro para a filha. Diferente como, meu amor? Não sei explicar. Laura franziu o senho, uma expressão que lembrava terrivelmente Caio, quando ele estava concentrado. Você parece mais leve, como quando você fica feliz depois de um casamento que deu tudo certo. A observação da criança era mais perceptiva do que Lívia gostaria de admitir. Durante toda a madrugada, havia ficado acordada processando o reencontro com Caio, a forma como ele havia olhado para Laura, a vulnerabilidade genuína que havia visto em seus olhos. Era como se uma pedra que carregava no peito há 7 anos tivesse sido removida, permitindo que respirasse de forma diferente. O toque da campainha interrompeu seus pensamentos. Lívia franziu a testa. Eram apenas 8 da manhã de domingo, muito cedo para visitas. Enxugou as mãos no avental e caminhou até a porta, Laura correndo atrás com curiosidade típica. Quando abriu a porta, sua respiração falhou por um momento. Do lado de fora estava Caio, mas não o executivo impecável do dia anterior. Este Caio usava jeans escuros e uma camisa polo simples, os cabelos ligeiramente bagunçados pelo vento da montanha. Nas mãos, carregava um buquê modesto de flores silvestres, margaridas, lavandas e algumas outras que ela não conseguiu identificar imediatamente. Bom dia! Sua voz saiu hesitante, quase tímida. Eu sei que é cedo, mas eu não consegui esperar até uma hora mais adequada. O moço dos olhos, Laura exclamou, aparecendo atrás da mãe. Mamãe, ele trouxe flores. Você sempre diz que homens que trazem flores têm boas intenções. Lívia sentiu as bochechas esquentarem com o comentário direto da filha, mas não conseguiu deixar de notar que eram exatamente o tipo de flores que ela mais gostava. Simples, naturais, com cheiro genuíno em vez da perfeição artificial das floriculturias caras. Eu lembrei que você sempre preferiu flores do campo às rosas de estufa. Caio disse baixinho, estendendo o buquê com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. O gesto simples carregava um peso emocional enorme. Depois de 7 anos, ele havia se lembrado de um detalhe pequeno sobre suas preferências, algo que muitos dos homens com quem ela havia saído casualmente nesses anos nunca se importaram em descobrir. São lindas. Lívia pegou as flores, sentindo o perfume delicado subir até suas narinas. Obrigada. Posso entrar? Caio perguntou,
E havia algo quase infantil na esperança que transparecia em sua voz. Lívia hesitou por apenas um segundo antes de se afastar da porta. Claro, estávamos tomando café da manhã. A casa de Lívia era exatamente o que Caio havia imaginado que seria. Acolhedora, cheia de vida, com toques pessoais em cada canto. Fotos de Laura em todas as idades espalhadas pelas estantes, plantas verdes pendendo das janelas, almofadas coloridas jogadas sobre o sofá de linho bege. Era o oposto completo de seu apartamento minimalista e frio em São Paulo. Nossa, sua casa é bem diferente do meu apartamento. Laura comentou, olhando ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez através dos olhos de um visitante. Como é seu apartamento? Lívia perguntou, colocando as flores em um vaso com água, mais por educação do que por curiosidade genuína. Grande, Caio respondeu, sentando-se na cadeira que Laura havia puxado para ele. E vazio, muito vazio. 8 anos. A honestidade crua da resposta criou um momento de silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo barulho dos ovos mexidos chiando na frigideira que Lívia havia esquecido ligada. Você quer café da manhã? Laura ofereceu com a hospitalidade natural de quem havia sido criada para ser gentil com todos. Mamãe faz o melhor pão caseiro da cidade inteira. Se não for incomodar... Caio olhou para Lívia em busca de aprovação. Não incomoda. Ela respondeu, adicionando mais ovos à frigideira e cortando fatias extras de pão. Laura tem razão sobre o pão. É receita da minha avó. Durante o café da manhã, uma dinâmica estranha, mas reconfortante se estabeleceu entre eles. Laura fazia perguntas inocentes para Caio, sobre seu trabalho, sua casa, se ele tinha animais de estimação, enquanto Lívia observava as respostas, analisando cada palavra em busca de sinais de sinceridade ou manipulação. Você trabalha com o que mesmo? Laura perguntou, lambendo geleia de morango dos dedos de forma que fez Caio sorrir involuntariamente. Eu cuido de dinheiro de outras pessoas. Ele tentou simplificar. Ajudo empresas a crescer e pessoas a investir. Isso parece chato, Laura declarou com a brutalidade honesta típica das crianças. Laura! Lívia repreendeu, mas Caio riu. Na verdade, é um pouco chato mesmo, ele admitiu. Não é tão interessante quanto organizar casamentos e fazer as pessoas felizes. Por que você não faz um trabalho mais legal, então? A pergunta veio carregada de lógica infantil pura. Caio parou com a xícara de café a meio caminho da boca, como se a pergunta tivesse o atingido fisicamente. Por que ele não fazia algo mais legal? Quando havia parado de se fazer essa pergunta, eu nunca pensei sobre isso. Ele respondeu honestamente. Mamãe sempre diz que a gente tem que fazer coisas que deixam nosso coração feliz. Laura continuou, alheias ao impacto de suas palavras. Senão a gente fica com cara de quem comeu limão o tempo todo. Lívia quase se engasgou com o café, reconhecendo suas próprias palavras, sendo repetidas pela filha no pior, ou melhor, momento possível. Depois do café, Laura correu para o quintal para brincar com Mel, uma cadela vira-lata que elas haviam adotado 2 anos antes. Caio e Lívia ficaram sozinhos na cozinha, o silêncio pesando entre eles como uma cortina invisível. Posso ajudar com a louça? Caio ofereceu, já se levantando antes de ouvir a resposta. Eles trabalharam lado a lado na pia pequena, as mãos ocasionalmente se esbarrando quando ele passava os pratos lavados para ela secar. Era uma domesticidade que nenhum dos dois havia experimentado em suas vidas adultas, simples, sem pretensões, quase íntima em sua normalidade. Caio, Lívia disse baixinho, secando uma xícara com mais atenção do que era necessário. O que você quer realmente? A pergunta direta o fez parar de lavar o prato que tinha nas mãos. Ele se virou para olhá-la e ela viu nos olhos dele uma vulnerabilidade que a fez se arrepender momentaneamente da pergunta.
Eu quero conhecer minha filha. As palavras saíram como uma confissão sussurrada. Eu quero ter a chance de amá-la do jeito que ela merece. E eu quero... Ele parou, como se as próximas palavras fossem grandes demais para serem ditas. Você quer o quê? Lívia insistiu, embora parte dela já soubesse a resposta. Eu quero uma segunda chance. Contigo, com ela, com a vida que eu destruí por orgulho e estupidez. As palavras saíram em uma torrente, como se tivessem sido represadas por anos. Eu sei que não mereço. Sei que causei uma dor que talvez nunca cicatrize completamente. Mas eu mudei, Lívia. Esses 7 anos sem vocês me ensinaram o que realmente importa. Lívia encostou-se à pia, olhando pela janela onde Laura brincava com Mel sob o sol da manhã. O que mudou, Caio? Porque da última vez que conversamos, você estava oferecendo 10 milhões para que ela não existisse. A lembrança cortou como uma faca, fazendo-o fechar os olhos por um momento. Eu era um covarde. Tinha medo de perder controle, medo de que uma criança mudasse minha vida perfeitamente organizada. Mas minha vida não era perfeita, era vazia. E eu só percebi isso quando vocês saíram dela. E agora? Lívia se virou para encará-lo. O que mudou além do arrependimento? Caio respirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Agora eu entendo que amor não é sobre controle ou conveniência. É sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando requer sacrifício. E eu quero ter a chance de fazer essas escolhas. Do quintal, chegou o som da risada de Laura misturado aos latidos alegres de Mel. Era um som tão puro e feliz que fez o coração de ambos apertar. Você tem que entender uma coisa, Lívia disse, a voz firme, mas não hostil. Laura não precisa de você. Nós construímos uma vida boa, estável, cheia de amor. Se você entrar na vida dela, vai ser porque acrescenta algo positivo, não porque ela tem uma carência que você pode preencher. Eu entendo, Caio assentiu. E eu não quero causar confusão na vida dela. Quero merecer um lugar nela. Como? A pergunta simples carregava o peso de tudo que viria pela frente. Caio olhou pela janela para Laura, que estava ensinando Mel a sentar em troca de biscoitos. Começando devagar, sendo presente de forma consistente, provando que mudei através de ações, não apenas palavras. Ele se virou para Lívia. E sendo honesto sobre tudo, incluindo meus erros. Lívia assentiu lentamente. Era exatamente a resposta que esperava, mas também a mais difícil de avaliar. Qualquer um podia falar as palavras certas. O desafio era mantê-las ao longo do tempo. Eu vou pensar, ela disse finalmente, mas não prometo nada. E se eu decidir te dar uma chance, vai ser com regras muito claras. Quais regras? Primeiro, tudo gira ao redor do que é melhor para Laura. Suas necessidades, seus sentimentos, seu ritmo. Segundo, honestidade absoluta. Se você não conseguir manter uma promessa que fez para ela, eu prefiro que nem comece. Terceiro, nada de presentes caros ou tentativas de impressionar com dinheiro. Ela não precisa ser comprada, precisa ser amada. Caio assentiu para cada regra, gravando-as na memória como se fossem mandamentos sagrados. E quarto, Lívia adicionou, a voz mais baixa. Se você magoar ela, se você quebrar a confiança dela de qualquer forma, você sai da vida dela para sempre, sem discussão, sem segunda chances. Entendido? Entendido. Caio respondeu sem hesitação. Eu prefiro morrer a magoar essa criança. Laura escolheu aquele momento para entrar correndo na cozinha, as bochechas rosadas de tanto correr, com Mel logo atrás. Mel aprendeu um truque novo, ela anunciou animada. Quer ver? Caio se agachou na altura dela, sorrindo genuinamente. Quero ver sim. Enquanto Laura comandava Mel em uma apresentação elaborada de truques, Lívia observou Caio com atenção. A forma como ele escutava Laura com total concentração, como sorria quando ela ficava animada,
como respondia às perguntas dela com paciência infinita. Talvez, apenas talvez, ele realmente tivesse mudado. Talvez fosse hora de descobrir se algumas feridas podiam, de fato, cicatrizar com o tempo. 6 meses haviam se passado como folhas carregadas por um vento gentil, cada dia trazendo pequenos milagres disfarçados de rotina. O outono havia chegado a Campos do Jordão, pintando as montanhas com tons de dourado e vermelho, e com ele uma transformação silenciosa na vida de 3 pessoas que estavam aprendendo o que significava ser uma família. Caio agora visitava a cidade todo fim de semana, hospedando-se em uma pousada simples no centro. Aos poucos, havia se tornado parte da rotina de Laura. Almoços aos sábados, passeios pela praça no domingo de manhã, conversas sobre escola e desenhos animados que ele fingia entender apenas para vê-la sorrir. E em cada encontro, algo dentro dele que estava quebrado há anos ia sendo cuidadosamente remendado. "Papai, você vai vir no meu festival da escola?" Laura perguntou durante um almoço em uma lanchonete pequena que havia se tornado o local favorito deles. Ela mastigava um sanduíche de queijo quente com a concentração de um crítico gastronômico, enquanto Caio sentia o coração pular uma batida toda vez que ouvia a palavra papai sair de seus lábios. Havia levado 3 meses para que ela começasse a chamá-lo assim. Primeiro timidamente, depois com mais confiança, até que finalmente se tornou natural. E toda vez que acontecia, Caio se lembrava do milagre que era ter uma segunda chance. "Claro que vou", ele respondeu, limpando um pouquinho de mostarda do cantinho da boca dela. "Não perderia por nada. Você vai cantar aquela música que estava ensaiando?" "Vou!" Laura balançou as perninhas animada. "E você tem que bater palma bem forte para todo mundo saber que meu papai está orgulhoso." O orgulho. Caio havia pensado que conhecia o significado dessa palavra. Havia sentido o orgulho de contratos bilionários, de reconhecimento profissional, de conquistas materiais. Mas nada se comparava ao que sentia quando olhava para aquela garotinha de olhos brilhantes que o havia aceito como pai, mesmo depois de 7 anos de ausência. "Sempre vou estar orgulhoso de você." As palavras saíram carregadas de uma promessa que ele pretendia cumprir pelo resto da vida. Naquela tarde, enquanto Laura brincava no parquinho da praça principal, Lívia e Caio se sentaram em um banco próximo, observando-a interagir com outras crianças. Era um ritual que haviam desenvolvido. Ele passava tempo individual com Laura, depois os 3 ficavam juntos e, por fim, ele e Lívia conversavam enquanto ela brincava. "Ela está feliz", Lívia comentou, observando Laura ajudar uma criança menor a subir no escorregador. "Mais confiante, mais completa." "E você?" Caio perguntou baixinho, olhando para o perfil de Lívia recortado contra a luz dourada da tarde. "Como você está?" Era uma pergunta que ele fazia regularmente, sempre atento aos sinais de que sua presença pudesse estar causando estresse ou desconforto. Durante esses meses, havia aprendido a ler Lívia novamente. As pequenas tensões ao redor dos olhos quando estava preocupada, a forma como mordia o lábio inferior quando estava pensando em algo difícil, o jeito que seus ombros relaxavam quando estava verdadeiramente tranquila. "Estou..." Lívia pausou, procurando a palavra certa. "Estou em paz", era verdade. A raiva que carregara por anos havia se dissolvido gradualmente, substituída por algo mais complexo. Não exatamente perdão, mas uma espécie de aceitação. Caio havia provado sua mudança não com grandes gestos, mas com consistência silenciosa. Chegava quando dizia que chegaria. Cumpria cada promessa feita a Laura. Respeitava os limites que Lívia estabelecia sem questionar. "Lívia." Caio se virou para olhá-la diretamente. "Eu preciso te contar uma coisa." Algo no tom de sua voz fez ela se preparar para más notícias. "O que aconteceu? Eu vendi a empresa."
As palavras caíram entre eles como uma pedra em água parada, criando ondas de choque que se espalharam em silêncio. Lívia piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Você... o quê? Vendi minha participação majoritária para meu sócio. Caio repetiu, as palavras soando estranhas até para ele mesmo. Fechei o negócio semana passada. Mas... por quê? Lívia estava genuinamente confusa. Era sua vida, seu trabalho de anos. Não era minha vida, era minha prisão. Caio observou Laura fazendo amizade com uma garotinha de cabelos cacheados. Durante esses meses vindo aqui, conversando com vocês, vendo como Laura vive, percebi que eu havia construído uma existência que não me fazia feliz. Era bem-sucedida, rentável, impressionante no papel, mas vazia. Lívia ficou em silêncio, processando a magnitude do que ele estava dizendo. Vender uma empresa do tamanho da dele não era uma decisão que se tomava por impulso. Era uma mudança de vida completa. E o que você vai fazer agora? Ela perguntou, genuinamente preocupada, apesar de si mesma. Caio sorriu. E havia uma leveza em sua expressão que ela não via há anos. Vou me mudar para cá. Comprei uma casa pequena na Rua das Hortênsias, perto da escola de Laura, e vou abrir uma consultoria financeira para pequenas empresas locais. Caio, Lívia começou, mas ele levantou a mão. Eu sei o que você está pensando, que é muito, muito rápido, que pode não dar certo. Ele se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Mas eu aprendi uma coisa nesses meses. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E eu desperdicei 7 anos da minha vida longe das 2 pessoas que mais importam para mim. Laura escolheu aquele momento para correr até eles, ofegante de tanto brincar, com as bochechas rosadas e um sorriso que poderia iluminar cidades inteiras. Papai, mamãe, fiz uma amiga nova. Ela apontou para a garotinha de cabelos cacheados. Ela se chama Sofia e também gosta de unicórnios. Que legal, meu amor. Lívia puxou Laura para perto, sentindo o cheiro de criança feliz em seus cabelos. Você quer convidar a Sofia para brincar em casa um dia desses? Posso? Os olhos de Laura se iluminaram. E você vai estar lá também, papai? A pergunta inocente carregava um peso que fez o coração de Lívia acelerar. Era a primeira vez que Laura sugeria que os 3 passassem tempo juntos em casa como uma família de verdade. Se sua mãe deixar, eu adoraria. Caio respondeu, olhando para Lívia em busca de aprovação. Lívia hesitou apenas por um momento antes de assentir. Claro, podemos fazer um almoço no domingo. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir, Lívia se sentou na varanda de sua casa com uma xícara de chá de camomila, observando as estrelas que brilhavam com intensidade especial na montanha. O ar estava fresco, carregado do cheiro de eucaliptos e da promessa de mudanças. Seu celular tocou. Uma mensagem de Caio. Obrigado por hoje, por tudo. Boa noite para vocês 2. Simples, sem excessos, mas carregada de gratidão genuína. Era assim que ele havia se comunicado durante todos esses meses, sempre respeitoso, sempre grato, nunca presumindo mais do que havia conquistado. Lívia digitou e apagou várias respostas antes de se decidir por algo igualmente simples. Laura fica feliz quando você está por perto. Boa noite. Era verdade, mas não era toda a verdade, porque ela também ficava feliz quando ele estava por perto. Uma felicidade cautelosa, protegida por camadas de cuidado, mas genuína mesmo assim. 3 semanas depois, Caio estava oficialmente morando em Campos do Jordão. A casa que havia comprado era bem diferente de seu antigo apartamento em São Paulo. 3 quartos, jardim pequeno, mas acolhedor, lareira de verdade e uma cozinha onde ele estava aprendendo a fazer panquecas para as manhãs de sábado com Laura. Papai, sua panqueca parece um mapa do Brasil. Laura observou durante uma dessas manhãs, girando o prato para encontrar o melhor ângulo. Olha,
Aqui é o Nordeste, Caio riu, servindo mais uma panqueca igualmente disforme. Pelo menos é educativa. Mamãe faz panquecas redondas e perfeitas, Laura comentou com a honestidade brutal que ele havia aprendido a adorar. Sua mãe é boa em muitas coisas. Caio concordou, olhando pela janela da cozinha para a casa de Lívia, visível ao longe. Elas viriam para o almoço dali a algumas horas, um ritual que estava se tornando tradicional aos domingos. Papai! Laura olhou para ele com aquela expressão séria que sempre pronunciava uma pergunta importante. Você gosta da mamãe? A pergunta atingiu Caio como um raio. Durante meses, ele havia focado inteiramente em construir um relacionamento com Laura, em provar que podia ser um pai confiável, mas feelings por Lívia. Isso era um território que ele havia evitado explorar, mesmo que o coração batesse mais rápido toda vez que a via sorrir. Claro que gosto da sua mãe, ele respondeu cuidadosamente. Ela é uma pessoa muito especial. Não é isso que eu quis dizer. Laura balançou a cabeça com impaciência. Eu quis dizer, você gosta dela? Tipo, amor? A pergunta direta de uma criança de 7 anos sobre um dos assuntos mais complexos de sua vida adulta arrancou uma risada nervosa de Caio. Por que você está perguntando isso? Porque vocês ficam se olhando quando acham que eu não estou vendo. Laura explicou com a lógica implacável da infância. E por que você fica feliz de um jeito diferente quando ela está por perto? Caio parou de mexer a massa das panquecas, impressionado com a percepção da filha. E como você se sentiria se eu gostasse da sua mãe? Laura refletiu por um momento, mastigando um pedaço de panqueca enquanto pensava. Eu acho que seria legal. Ela finalmente respondeu. Assim vocês dois ficariam felizes. E eu teria uma família de verdade, como os meus amigos da escola. O coração de Caio se contraiu com a simplicidade do desejo de Laura. Ela queria uma família, algo que muitas crianças consideravam garantido, mas que para ela era um sonho ainda não realizado. Mas isso dependeria da sua mãe também querer. Ele explicou gentilmente. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para sentir essas coisas. Mamãe também fica feliz diferente quando você está aqui, Laura observou. Tipo, menos preocupada e mais brilhante. Naquele momento a campainha tocou, anunciando a chegada de Lívia. Laura correu para abrir a porta, deixando Caio sozinho na cozinha com suas panquecas disformes e o coração batendo descompassado com as palavras da filha ecoando em sua mente. Seria possível? Depois de tudo que havia acontecido, depois de todos os erros que havia cometido, seria possível que Lívia pudesse sentir algo, além de tolerância cautelosa por ele? Que cheiro gostoso! Lívia entrou na cozinha carregando uma salada de frutas, usando um vestido florido que a fazia parecer mais jovem, mais despreocupada. Papai está aprendendo a cozinhar, Laura anunciou orgulhosa. Mas as panquecas dele têm formas engraçadas. Deixa eu ver. Lívia se aproximou do fogão e, quando olhou para as panquecas, não conseguiu conter uma risada genuína. Nossa, essa realmente parece o mapa do Brasil. A risada dela, despreocupada, musical, livre, fez algo dentro de Caio se derreter. Era o som da felicidade pura, e saber que ele havia sido parte da causa dessa felicidade era melhor que qualquer conquista profissional que já havia alcançado. Eu ainda estou aprendendo, ele disse, sorrindo de volta. Todo mundo tem que começar de algum lugar, Lívia respondeu, e havia algo em seus olhos, uma ternura que não estava lá antes, uma aceitação que ia além da mera tolerância. Eles almoçaram juntos na pequena mesa da cozinha, Laura tagarelando sobre a escola e os planos para a festa de aniversário dela no mês seguinte. Era uma conversa normal, doméstica, cheia dos pequenos detalhes que formam uma vida compartilhada. E quando Laura saiu para brincar no jardim depois do almoço, Lívia e Caio ficaram sozinhos, arrumando a louça em um silêncio que havia perdido toda a atenção dos primeiros meses. Caio,
Lívia disse baixinho, secando uma xícara com mais cuidado do que necessário. Obrigada. Pelo quê? Por ter mudado. Por ter provado que era possível. Por... Ela pausou, procurando as palavras certas. Por nos dar a família que Laura sempre quis. Ele parou de lavar os pratos, se virando para olhá-la completamente. E você? É a família que você quer também? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de 7 anos de história, meses de cuidadosa reconstrução e a possibilidade de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar completamente. Lívia colocou a xícara sobre a bancada e se virou para encará-lo. Nos olhos dela, Caio viu a resposta antes mesmo que ela falasse. A palavra saiu como um sussurro, mas carregava o peso de um perdão completo, de um amor que havia sido ferido, mas não destruído, de uma segunda chance sendo finalmente aceita por completo. Do quintal, chegou o som da risada de Laura, misturado ao canto dos pássaros da montanha. Era o som de uma família sendo finalmente construída, não perfeita, não sem cicatrizes, mas real e verdadeira e cheia de amor. E pela primeira vez em 7 anos, Caio Antunes estava completamente, profundamente, inquestionavelmente feliz.